Você já sentiu o vazio de um silêncio que corta mais fundo que palavras? Você já sentiu o peso de ser ignorado como se seu valor fosse apagado pelo silêncio de alguém? Essa dor pode parecer um fim, mas e se for o começo de algo maior? Quando alguém te ignora, não é apenas uma rejeição. Pode ser Deus te chamando para descobrir quem você realmente é. Vamos mergulhar nessa verdade juntos. Se você já sentiu esse vazio, curta este vídeo e deixe um comentário com para mostrar que você está conectado com essa mensagem. Antes de começarmos, se essa mensagem tocar seu coração, deixe um nos comentários e se inscreva no canal. Não gostou? É só curtir mesmo assim? E não perca o final. Tem uma surpresa que vai te emocionar. Você vê, quando as pessoas te deixam no silêncio, não é apenas uma ausência, é uma revelação. Deus usa a ausência para revelar o que a presença tem escondido. Às vezes ficamos tão presos ao conforto de ter alguém por perto que ignoramos a verdade. Nem todos que caminham com você estão caminhando por você. E quando eles se calam, esse não é o momento de desmoronar. É o momento de abrir os olhos. Há pessoas que podem sentar à sua mesa, comer da sua mão e ainda assim não orar pelo seu avanço. Há pessoas que riem com você, mas secretamente aplaudem quando você cai. Há pessoas que te mantêm por perto não porque te amam, mas porque temem o que você pode se tornar sem as correntes delas. E às vezes a única maneira de Deus te libertar é deixando que elas te ignorem, porque é difícil se afastar de alguém que ainda fala docemente. Mas quando o silêncio se instala, você é forçado a ver a verdade sem o barulho. Deus não usa apenas trovões para chamar sua atenção. Às vezes ele usa a quietude. Quando aquela pessoa para de responder, para de aparecer, para de se importar, não é apenas o silêncio dela. É Deus acenando com uma bandeira vermelha. Não é que você foi demais. Não é que você não foi bom o suficiente. É simplesmente que seu espírito superou a zona de conforto delas e, em vez de enfrentar seu crescimento, elas recuam em silêncio. Muitas vezes imploramos por clareza quando já a temos. Queremos um fechamento, mas não percebemos que o silêncio é o fechamento. Queremos uma razão, um adeus, uma explicação, mas nem toda partida será educada. Algumas pessoas não vão te dizer por que pararam de ligar. Elas não vão explicar por que desapareceram no fundo do cenário. Mas você não precisa de um discurso delas quando já tem um sermão de Deus. A ausência delas é sua resposta. Quer se conectar com essa verdade? Curta agora e comente Sumushumano para mostrar que você está ouvindo. Às vezes seguramos relacionamentos por causa da história, não por causa da saúde. Dizemos, mas nos conhecemos há anos, como se anos fossem um substituto para a lealdade. Mas o tempo nem sempre revela a verdade. Os testes sim. E quando os testes da vida chegam, quando você perde algo, quando sofre, quando cresce, quando se eleva, os verdadeiros corações das pessoas são expostos. Aqueles que são apenas sazonais começarão a te ignorar quando sua temporada não mais as beneficiar. E isso dói, mas também cura, porque agora você sabe. Agora você sabe quem estava caminhando com você e quem estava apenas se aproveitando de você. Agora você sabe quem aplaudiu porque você venceu e quem aplaudiu porque achou que você falhou. Agora você sabe quem te ama por quem você é, não por aquilo que você oferece. E agora, com esse conhecimento, você está livre. Livre para caminhar mais leve. Livre para parar de se diminuir apenas para evitar que alguém vá embora. Livre para parar de ensaiar conversas com pessoas que nunca iriam te entender de qualquer forma. Deixe-me te contar algo que trará paz ao seu coração. As pessoas que foram destinadas a caminhar com você não vão te ignorar. Elas não vão jogar com seu coração. Elas não vão te deixar adivinhando onde você está. Elas não vão te fazer sentir invisível quando você nasceu para brilhar. Quando alguém está verdadeiramente destinado a caminhar sua jornada, elas aparecerão consistentemente. Mesmo que não tenham as palavras certas, ainda estarão ao seu lado. O amor não se esconde atrás do silêncio. A lealdade não se disfarça na distância. E o compromisso não desmorona na ausência de aplausos. Então, se alguém está te ignorando agora, não corra atrás delas. Não implore. Não se diminua. Não comece a mudar quem você é só para chamar a atenção delas novamente. Você não é uma interrupção na vida de alguém. Você é uma missão divina. E se elas não conseguem ver isso, então, deixe-as ir. Deixe-as te ignorar. Deixe-as partir. O silêncio delas não muda seu chamado. A ausência delas não cancela seu propósito. Você ainda é escolhido, ainda é designado, ainda é amado, ainda está destinado à grandeza.
Se essa mensagem está tocando seu coração, curta e comente "Eu sou escolhido" para declarar sua força. Quando alguém se afasta de você, quando te ignora, quando se cala, é fácil preencher o silêncio com preocupação. Seu coração começa a acelerar, sua mente começa a girar. Você repassa conversas na cabeça procurando o que fez de errado, o que poderia ter dito melhor, como poderia ter feito elas ficarem. Mas esse silêncio que você está ouvindo pode não ser uma punição, pode ser providência. Porque às vezes, quando as pessoas se calam, não é para você ouvi-las, é para que você finalmente ouça Deus. Muitas vezes não percebemos quanto barulho carregamos não apenas no mundo ao nosso redor, mas em nossos corações. As vozes dos outros têm um jeito de abafar a voz daquele que mais importa. Passamos tanto tempo checando nossos telefones, esperando uma resposta, esperando por uma mensagem rolando por atualizações, perseguindo uma voz que nos deixou em vez de ouvir a voz que esteve esperando o tempo todo. É na quietude que o céu fala, não no drama, não no caos, não no vai e vem das emoções humanas. Deus espera até que tudo o mais desapareça antes de entrar, porque Ele sabe algo que muitas vezes esquecemos, não ouviremos, até que estejamos quietos o suficiente para escutar. Veja aquela pessoa que está te ignorando. Agora seu silêncio pode parecer rejeição, mas pode ser uma redireção divina. Talvez o silêncio delas não seja uma ferida, é uma janela que abre seu espírito para algo mais profundo, um momento em que Deus diz, agora que você parou de correr atrás delas, deixe-me te mostrar quem você realmente é. Deus não é o autor da confusão, mas às vezes Ele permite que as pessoas se calem para que Ele possa começar a falar com clareza. Quando você está cercado por conversas constantes, opiniões e distrações, é difícil ouvir aquela voz mansa e suave que traz paz à sua alma. Mas quando as vozes se silenciam, quando o telefone para de tocar, quando a atenção seca, é quando você começa a se inclinar. É quando suas orações se tornam reais novamente. É quando seus ouvidos se sintonizam com a única frequência que pode acalmar a tempestade dentro de você. Vamos celebrar essa clareza juntos. Curta este vídeo e comente. Deus está falando. Para compartilhar sua fé. Muitas pessoas temem o silêncio porque ele as força a enfrentar o que estavam evitando. Mas, amigo, não tema o silêncio. Abrace-o. Deixe-o te ensinar. Deixe-o te curar. Deixe-o te restaurar. A ausência dos outros muitas vezes se torna a presença de Deus. O silêncio das pessoas é frequentemente o convite do céu. Você pode não ter as palavras delas, mas ainda pode ter a sabedoria dele. Você pode não ter a afirmação delas, mas ainda tem a aprovação dele. Você pode não saber por que elas pararam de falar com você, mas pode confiar naquele que nunca parou de falar sobre você. Ele fala paz quando o mundo oferece pânico. Ele fala verdade quando os outros te dão silêncio. E a voz dele nunca falha. Às vezes, no meio de ser ignorado, você começa a ouvir coisas que estava distraído demais para perceber antes. Você começa a ouvir aquele empurrão para deixar ir apegos não saudáveis. Você começa a ouvir o sussurro que diz que você é mais do que a forma como te trataram. Você começa a ouvir a força da sua própria voz, a voz que você deu, tentando manter alguém por perto. O silêncio das pessoas vai expor se sua confiança estava construída nelas ou em Deus. Vai mostrar se você estava se apoiando na aprovação delas ou de pé na promessa dele. Quando as pessoas estão falando, é fácil se deixar levar pelas palavras delas. Mas quando elas param, você começa a lembrar da palavra que nunca falha. Você começa a abrir a Bíblia novamente. Você começa a orar não por rotina, mas por desespero. Você para de performar e começa a ouvir. Você pode sentir que está sozinho, mas não está. Deus não está distante só porque as pessoas estão. Ele não está em silêncio só porque os outros estão. Ele está perto dos corações partidos e ele se aproxima especialmente na quietude. Não preencha o silêncio com preocupação. Preencha-o com adoração. Não se apresse para fazer barulho. Aprenda a descansar na quietude. É onde ele te encontra. Esse momento de ser ignorado pode ser o momento mais sagrado da sua vida, porque no silêncio da mágoa, você finalmente ouve sua cura. Na ausência da voz delas, você finalmente reconhece a presença da dele. E o que você ouve de Deus no silêncio será mais forte, mais profundo e mais sustentador do que qualquer coisa que elas poderiam ter dito. Quando alguém te ignora, pode parecer que o mundo de repente encolheu ao seu redor. Você começa a duvidar de si mesmo.
Você se pergunta se realmente importou. Você começa a perguntar por que eu, o que fiz de errado. Mas aqui está a verdade que você precisa ouvir. Quando alguém escolhe te ignorar, isso não define seu valor, revela o delas. Muitas vezes deixamos as ações das outras pessoas se tornarem a medida do nosso valor. Deixamos o silêncio delas se tornar um julgamento sobre quem somos. Mas a forma como os outros nos tratam diz mais sobre os próprios corações deles do que sobre nosso valor. Quando alguém olha através de você, quando age como se você não existisse, isso não é um veredicto sobre sua significância. É um holofote sobre o caráter delas. Pense nisso, uma pessoa que realmente vê seu valor nunca te ignorará. Elas podem estar ocupadas, podem estar distraídas, mas não vão te fazer sentir invisível. Porque quando alguém te valoriza mesmo no silêncio delas, o coração delas ainda está conectado ao seu. Quando elas te ignoram, o que você realmente está vendo é a incapacidade delas de valorizar o que não conseguem apreciar. A escolha delas de te ignorar é um espelho refletindo suas próprias limitações, medos ou egoísmo. Você vê algumas pessoas são pequenas demais para carregar a grandeza que você carrega. Elas estão presas em suas próprias inseguranças e lutas. O fato de te ignorarem é menos sobre você e mais sobre a própria quebrantura delas. E é fácil se deixar levar por essa dor, mas não confunda o silêncio delas com seu fracasso. Não é uma declaração sobre você, é uma declaração sobre elas. Há uma diferença entre ser invisível e ser ignorado. Ser invisível significa que você não existe para alguém. Elas nunca te conheceram ou entenderam verdadeiramente. Ser ignorado significa que elas te veem, mas escolhem virar as costas. Essa escolha é somente delas. É uma escolha enraizada nas prioridades, medos ou relutância delas em se envolver. E não é sua responsabilidade consertar isso. Quando alguém te ignora, não corra para consertar mudando a si mesmo. Não diminua sua luz ou cale sua voz para deixá-las confortáveis. Seu valor não está nas mãos delas. Ele é encontrado naquele que te criou, que te chama pelo nome e que conhece seu coração melhor do que qualquer outra pessoa jamais conhecerá. Você foi feito para brilhar, não para se esconder porque alguém se recusou a olhar. Deixe-me te lembrar, o amor de Deus por você não é condicional ao número de pessoas que te notam ou à frequência com que falam com você. Ele não mantém uma contagem de quantas vezes você foi ignorado ou negligenciado. Os olhos dele estão em você mesmo quando outros viram as costas. O amor dele permanece constante, mesmo quando o afeto humano desvanece. Quando alguém te ignora, é um lembrete doloroso de que o amor terreno é limitado, mas o amor divino é infinito. Você não foi projetado para a aprovação de todas as pessoas que encontra. Alguns vão embora, alguns vão ignorar e alguns vão te fazer sentir pequeno. Mas o valor que Deus coloca em você é imensurável. Quando você ancora seu valor, nele a rejeição do mundo perde seu poder de te definir. E aqui está algo mais que você precisa ouvir: ignorar alguém é muitas vezes um escudo. É uma forma de as pessoas se protegerem de lidar com seus próprios problemas. Às vezes, ignorar você é a maneira delas de evitar confronto, vulnerabilidade ou responsabilidade. É mais fácil para elas fingirem que você não existe do que enfrentar o trabalho de conexão ou reconciliação. Você pode se sentir machucado pelo silêncio delas, mas lembre-se de que o silêncio muitas vezes diz mais sobre os medos e limitações delas do que sobre suas falhas. E você não precisa carregar o peso da incapacidade delas de se comunicar ou se importar. Seu coração é valioso demais para ser sobrecarregado pela indiferença delas. Então, quando alguém te ignora, não se pergunte: o que há de errado comigo? Pergunte: o que há de errado com o coração delas? E confie que a mão de Deus está sobre você mesmo quando as mãos humanas se afastam. Seu valor não é determinado pela atenção delas, mas pelo Criador que te fez maravilhosamente e com temor. Nos momentos em que você se sente negligenciado, lembre-se disto. Você é profundamente amado por aquele que vê todas as suas lutas, todos os seus sonhos, todas as suas cicatrizes. Você importa para ele. E porque ele te valoriza, além da medida você deve aprender a se valorizar da mesma forma. Não deixe o silêncio de outra pessoa se tornar seu silêncio. Não deixe o ato de te ignorarem se tornar seu diminuição. Fique de pé sabendo que seu valor não está escondido de Deus e que o propósito dele para sua vida é grande demais para ser descarrilado pela negligência humana. Quando alguém te ignora, dói, mas não te define. Apenas revela de quem a opinião realmente importa e de quem não.
Às vezes, quando alguém te ignora, parece uma porta se fechando sem aviso. Pega você desprevenido e você começa a procurar respostas. Você se pergunta, por que elas se afastaram? O que aconteceu entre nós? Mas o silêncio muitas vezes conta uma história que as palavras nunca poderiam. Ele expõe uma verdade que estava escondida sob a superfície o tempo todo, a diferença entre estar ligado e estar verdadeiramente alinhado. Há muitos tipos de conexões neste mundo. Algumas pessoas entram na sua vida por conveniência. Elas estão ligadas ao que você pode dar a elas, seu tempo, seus recursos, sua atenção. Elas estão lá porque lhes convém no momento, porque você preenche uma necessidade ou um espaço na vida delas. Mas quando essa necessidade desaparece, ou a temporada muda, a presença delas também muda. O apego delas era condicional ligado ao benefício, não à crença. Alinhamento, por outro lado, é muito mais profundo. Alinhamento significa caminhar pelo mesmo caminho com propósito e convicção. Significa corações conectados por mais do que circunstâncias, ligados por valores e visão compartilhados. Quando você está alinhado com alguém, o apoio deles não vacila com o vento da mudança. A presença deles é firme e inabalável, porque está enraizada no compromisso, não na conveniência. Quando alguém, de repente, se retira ou te ignora, isso revela onde eles estavam o tempo todo. Revela se a conexão deles era apenas apego ou verdadeiro alinhamento. Se elas desaparecem quando as coisas ficam difíceis, quando você cresce, além do que elas esperavam, ou quando você não atende mais às necessidades delas, significa que nunca estiveram verdadeiramente alinhadas com sua jornada. Elas estavam apenas ligadas ao que você representava para elas na época. É doloroso perceber que algumas pessoas não estavam caminhando ao seu lado, mas apenas aproveitando sua jornada. Eram passageiros, não parceiros. E no momento em que a viagem ficou turbulenta, ou não mais lucrativa, elas desceram. O silêncio delas, a retirada delas é um espelho refletindo suas próprias limitações e falta de lealdade. Mas aqui está a parte bonita, quando aqueles que estão apenas ligados saem, isso abre caminho para aqueles que estão alinhados entrarem. Cria espaço para relacionamentos construídos em respeito mútuo, visão compartilhada e amor genuíno. Liberta você do peso de falsas expectativas e te convida a caminhar com aqueles cujos passos combinam com os seus. Essa separação não é uma punição, é uma provisão. É a maneira de Deus podar sua vida para que apenas o que dará frutos permaneça. É um processo de refinamento que remove as distrações e os drenos para que seu propósito possa florescer. Vamos refletir sobre essa libertação curta e comente. Estou livre para proclamar sua vitória. O silêncio daqueles que estão apenas ligados é um sinal de que Deus está te preparando para uma conexão mais profunda e significativa, uma que te sustentará em temporadas de abundância e seca. Quando você entende isso, a dor de ser ignorado começa a perder seu poder. Você começa a ver isso como um presente, não como uma perda. Você percebe que nem todos que se aproximaram estavam destinados a ficar por perto. Algumas pessoas entraram na sua história como lições, não como companheiros de vida. A partida delas te ensina sobre discernimento, e esse discernimento traz liberdade. Liberdade de correr atrás de aprovação. Liberdade de tentar forçar relacionamentos que nunca foram destinados a ser. Liberdade de se desgastar por pessoas que nunca pretenderam ficar ao seu lado. Quando você abraça essa verdade, você não questiona mais seu valor quando alguém te ignora. Você simplesmente reconhece que elas nunca estiveram alinhadas com seu destino. Lembre-se, sua jornada é sagrada demais para ser lotada por aqueles que só querem se beneficiar dela. É importante demais para desperdiçar energia com pessoas que não têm coração para caminhar com você. Quando elas saem, é um sinal para focar naqueles que estão dispostos a suportar a longa estrada com você, nos altos e baixos, nas vitórias e nas lutas. Então, quando você se encontrar ignorado ou abandonado, não veja isso como um sinal de fracasso. Veja como um sinal de separação. Separação entre apego e alinhamento. E confie que essa separação é necessária para seu crescimento e para a realização do plano que Deus tem para a sua vida. Você não está perdendo nada que era destinado a você. Você está simplesmente sendo liberado do que nunca foi destinado a ficar. E nessa liberação você encontrará a paz, clareza e a força para continuar avançando. Quando alguém te ignora, corta fundo. O silêncio pode parecer uma ferida que não cicatriza. É natural sentir dor, se perguntar se você é menos porque elas se afastaram. Mas aqui está uma verdade que pode mudar tudo. Ser ignorado, embora doloroso, muitas vezes te empurra para seu propósito.
Força você a crescer de maneiras que não cresceria se tudo tivesse permanecido fácil e confortável. A dor tem um jeito estranho de nos moldar. Ela esculpe o espaço onde a força começa a se formar. Quando alguém vira as costas, quando a atenção delas desvanece, você fica de pé em uma sala silenciosa com seus próprios pensamentos, seus próprios sonhos e seu próprio Deus. E nesse silêncio você encontra um poço de força que nunca soube que tinha. Pense nos momentos da sua vida em que as coisas pareceram impossíveis, quando portas se fecharam, quando oportunidades escaparam, quando pessoas saíram em vez de entrar. Esses foram os momentos que moldaram seu caráter. Esses foram os momentos que te ensinaram resiliência. E esses foram os momentos em que você aprendeu a depender, não da aprovação humana, mas da mão firme de Deus te guiando para frente. Às vezes estamos tão focados em sermos vistos, ouvidos e validados pelos outros, que esquecemos que a validação mais importante vem de dentro daquele que nos fez. Quando as pessoas te ignoram isso, remove as distrações e te força a enfrentar a si mesmo. E isso pode ser assustador, mas também pode ser libertador, porque significa que você não está mais vivendo para a aprovação delas. Você está começando a viver para seu propósito. Você pode se sentir sozinho quando ignorado, mas não está sozinho em sua jornada. Deus vê cada lágrima, ouve cada oração não dita e entende cada dor em seu coração. Ele usa esses tempos de solidão para te aproximar, para te ensinar lições que só a solidão pode ensinar. É nesses momentos que você constrói uma base forte o suficiente para te carregar por qualquer coisa que esteja à frente. Ser ignorado pode te empurrar para descobrir talentos, paixões e dons que estavam escondidos sob a necessidade de validação externa. Quando você não tem mais os aplausos dos outros para confiar, você começa a ouvir a voz suave dentro de você, a voz que sussurra sobre seu destino, seu chamado, seu propósito único neste mundo. E essa voz é mais alta e mais verdadeira do que qualquer aplauso da multidão. A jornada em direção ao propósito não é fácil. Requer persistência, fé e às vezes caminhar por temporadas de silêncio. Mas essas temporadas não estão vazias. Elas estão cheias de crescimento. Elas te esticam, te moldam e te preparam para entrar no que Deus planejou para você. A dor de ser ignorado não é o fim da história, é o começo de um capítulo maior. Lembre-se, algumas das histórias mais poderosas de sucesso e avanço começaram com silêncio e rejeição. Aqueles que ignoraram o barulho do mundo, que se recusaram a ser definidos pela ausência dos outros, são os que mudaram a história. Eles usaram sua dor como combustível, seu silêncio como uma sala de aula e seus contratempos como degraus. Então, se você está se sentindo ignorado hoje, não deixe esse silêncio roubar sua esperança. Deixe-o te empurrar para frente. Deixe-o ser uma chama oculta em você e em sua vida, do jeito que você vê Deus. Ele quer te usar a força que continua seguindo. Continue acreditando, continue crescendo, porque às vezes as maiores bênçãos vêm embrulhadas na dor de ser ignorado. Quando alguém te ignora, o primeiro impulso é correr atrás delas, ligar, mandar mensagem, buscar respostas, exigir atenção. Mas essa perseguição só te afasta da paz e do propósito que Deus quer para você. A verdadeira força vem não do barulho da perseguição, mas do poder silencioso de crescer no silêncio. Quando você para de precisar da validação dos outros, quando para de implorar pela presença de alguém, você começa a caminhar em liberdade, uma liberdade que muda tudo. Há uma lição profunda em aprender a ficar em silêncio diante da rejeição. Não se trata de desistir ou se render à derrota. Trata-se de se elevar acima do caos das emoções e entrar em um lugar de calma e confiança. Quando você para de reagir a ser ignorado, você recupera seu poder. Você para de permitir que a negligência de outras pessoas controle seus sentimentos ou seu futuro. Crescer no silêncio significa confiar no tempo de Deus e no plano dele mesmo, quando o mundo ao seu redor parece frio ou distante. Significa abraçar a solidão não como isolamento, mas como um espaço sagrado para o crescimento. Quando os outros se calam, você pode preencher esse espaço com oração, reflexão e renovação. Você começa a ouvir a voz de Deus mais claramente porque não está mais distraído pelo barulho do drama humano. Há força na quietude. A Bíblia nos diz em Salmos 46, versículo 10, Fiquem quietos e saibam que eu sou Deus. Essa quietude não é fraqueza, é a força que vem de descansar na soberania dele. Quando você aprende a ficar em silêncio em sua dor, você abre a porta para a sabedoria divina.
Você começa a ver sua situação de uma perspectiva mais alta. Você aprende paciência, perseverança e paz. Às vezes, o silêncio é a melhor resposta para ser ignorado. Ele protege seu coração de dores desnecessárias e preserva sua dignidade. Ele te dá a chance de curar sem a pressão de explicação ou pedido de desculpas dos outros. Nesse silêncio, você encontra sua verdadeira voz, a voz que não depende dos outros para falar, mas está enraizada na confiança de quem você é em Deus. Essa jornada não é fácil. Requer disciplina e fé. Requer que você resista ao impulso de preencher cada espaço vazio com barulho. Mas quando você abraça o silêncio, você começa a crescer mais forte emocionalmente, espiritualmente e mentalmente. Você desenvolve uma resiliência que não pode ser abalada pela negligência ou rejeição de ninguém. E enquanto você cresce no silêncio, você atrai pessoas que respeitam sua paz e honram seu valor. Você não se contenta mais com aqueles que te ignoram ou te tomam como garantido. Em vez disso, você se cerca de pessoas que valorizam sua presença e incentivam seu crescimento. Ei, antes de mergulharmos, curte o vídeo, comente. Fé e se inscreva. Quer um motivo para ficar até o final? Uma revelação incrível te espera. Lembre-se, o silêncio não é vazio. É plenitude esperando para ser revelada. É o solo onde sua fé cria raízes e floresce. É o espaço onde Deus te prepara para coisas maiores. Quando você aprende a ficar em silêncio diante de ser ignorado, você não está sozinho. Você está de pé com a força daquele que nunca te ignora. Então não corra atrás daqueles que se afastam. Não clame por aqueles que escolhem o silêncio. Em vez disso, abrace o silêncio como um sinal sagrado. Um sinal para crescer, para esperar e para confiar. Nesse silêncio, você encontrará a paz que ultrapassa todo entendimento, e essa paz te levará por qualquer coisa que esteja à frente. Segure essa paz. Se essa mensagem transformou o seu coração, curta este vídeo e comente. Paz seja comigo, para proclamar sua jornada de fé. Reflexão. Lições do silêncio e do propósito divino. Ouvir o sermão "Por que as pessoas secretamente invejam você", do pastor Billy Graham, foi como abrir uma janela para minha alma, permitindo que a luz de Deus iluminasse lugares que eu nem sabia que estavam escuros. A mensagem central do sermão, que o silêncio e a rejeição dos outros podem ser ferramentas divinas para nosso crescimento, tocou profundamente meu coração. No Brasil, onde a conexão com a família, amigos e comunidade é tão valorizada, ser ignorado pode parecer uma facada na alma. Quantas vezes já me peguei questionando meu valor porque alguém não respondeu, uma mensagem, não retornou uma ligação ou simplesmente virou as costas. Esse sermão me fez enxergar que esses momentos de silêncio não são sobre minha insuficiência, mas sobre a providência de Deus me guiando para um propósito maior. A primeira lição que tirei é que o silêncio dos outros não define quem sou, mas revela quem eles são. No calor da cultura brasileira, onde abraços, conversas animadas e demonstrações de afeto são comuns, o silêncio pode parecer uma afronta pessoal. Mas o sermão me ensinou que às vezes Deus permite que pessoas se afastem para que eu possa ouvir a voz dele com mais clareza. Na minha vida, isso significa parar de buscar validação em amigos, colegas ou até familiares que não enxergam meu valor. Em vez de me diminuir para chamar a atenção deles, posso me apoiar na certeza de que Deus me criou com um propósito único. Por exemplo, no trabalho, já me senti ignorado por colegas que não reconheciam minhas contribuições. Antes, isso me fazia duvidar da minha competência. Agora entendo que a indiferença deles pode ser um sinal para buscar novos caminhos. Talvez um projeto que realmente reflita meus dons, ou até mesmo novas conexões que me valorizem. Outra lição poderosa é que o silêncio é um convite para crescer na quietude. No Brasil, onde a vida é cheia de ritmo, seja no samba, nas conversas animadas ou nas festas de família, ficar em silêncio pode parecer desconfortável. Mas o sermão me lembrou do versículo em Salmos 46, versículo 10. Fiquem quietos e saibam que eu sou Deus. Essa quietude não é fraqueza, é força. Recentemente passei por uma situação em que um amigo próximo parou de me procurar. Minha primeira reação foi correr atrás, mandar mensagens, tentar entender o que fiz de errado. Mas inspirado por essa mensagem, decidi abraçar o silêncio. Comecei a orar mais, a ler a Bíblia com mais intenção e a refletir sobre meus próprios sonhos. Nesse processo, descobri uma paz que não dependia da aprovação daquele amigo. Percebi que estava carregando o peso de tentar agradar a todos e o silêncio dele me libertou para focar no que Deus queria para mim. A ideia de distinguir entre apego e alinhamento também mudou minha perspectiva.
No Brasil, valorizamos laços duradouros, muitas vezes mantendo amizades por anos mesmo quando não são saudáveis. O sermão me fez refletir sobre as pessoas na minha vida. Quem está comigo porque realmente compartilha minha visão e valores? Quem está apenas aproveitando o que posso oferecer? Essa reflexão me levou a tomar decisões difíceis, como me afastar de relacionamentos que me drenavam emocionalmente. Por exemplo, parei de insistir em uma amizade que exigia muito de mim, mas não oferecia apoio mútuo. Em vez disso, investi em conexões com pessoas que me inspiram a crescer espiritualmente e que celebram minhas vitórias. Isso me trouxe mais leveza e clareza para seguir meu chamado. A dor de ser ignorado, como o sermão destaca, também é uma ferramenta de crescimento. No contexto brasileiro, onde expressar emoções é parte da nossa identidade, sentir-se rejeitado pode ser devastador. Mas aprendi que essa dor pode ser transformada em combustível para a resiliência. Quando fui preterido para uma promoção no trabalho, senti-me invisível. Mas em vez de me afundar na autopiedade, usei essa experiência para buscar novas habilidades e orar por direção. Isso me levou a um curso que abriu portas para oportunidades que eu nem imaginava. A rejeição me empurrou para fora da minha zona de conforto e me aproximou do propósito que Deus tinha para mim. Por fim, o sermão me ensinou a não perseguir aqueles que me ignoram, mas a confiar no plano de Deus. Na cultura brasileira, onde a comunidade é tão forte, pode ser tentador correr atrás de quem se afasta buscando reconciliação a qualquer custo. Mas aprendi que algumas pessoas são lições, não companheiros de vida. Isso não significa guardar rancor, mas sim liberar espaço para relacionamentos alinhados com meu propósito. Agora, quando sinto o silêncio de alguém, oro por paz e discernimento. Pergunto a Deus o que o Senhor quer me ensinar com isso. Essa abordagem me trouxe liberdade para viver com mais autenticidade sem o peso de tentar agradar a todos. Essas lições são práticas e transformadoras. No dia a dia, aplico isso ao escolher com quem compartilho meu tempo e energia. No trabalho, foco em projetos que refletem meus valores, em vez de buscar a aprovação de todos. Na vida pessoal, invisto em relacionamentos que me edificam e me ajudam a crescer na fé. E, acima de tudo, aprendi a encontrar paz no silêncio, sabendo que Deus está sempre presente, mesmo quando os outros não estão. Essa mensagem me deu força para caminhar com confiança, sabendo que meu valor vem de Deus, não da atenção humana. É uma jornada de fé, resiliência e propósito que todos podemos abraçar. Antes de tudo, se você crê no poder de Deus, comente amém e se inscreva. Curta o vídeo e não saia antes do final. Tem algo especial para você. Amigos, essa mensagem é um convite para transformar a dor do silêncio em uma oportunidade de crescimento e conexão com Deus. Se esse sermão tocou seu coração e te inspirou a confiar no plano divino, curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa verdade e se inscreva no canal para não perder mais conteúdos como este. Deixe um comentário com "Estou no propósito de Deus" para proclamar sua fé e inspirar outros. Vamos juntos espalhar essa mensagem de esperança e renovação.